Vamos juntos conhecer em um resumo a maravilhosa história do Evangelho de Mateus? Antes quero lhe pedir para se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre qual assunto você quer conhecer e me ajude dessa maneira a continuar fazendo mais vídeos como esses. Evangelho de Mateus relata a vida, ensinamentos e ministério de Jesus Cristo. Os judeus esperavam um líder que havia sido prometido há muitos séculos pelos profetas. Acreditavam que o Messias ungido a salvaria de seus opressores romanos e estabeleceria um novo reino. Como rei ele governaria o mundo com justiça. Porém muitos judeus olharam com indiferença para as profecias que falavam de um rei, servo do Senhor, que sofreria, seria rejeitado e morto. Então não é de admirar que poucos tenham reconhecido Jesus como o Messias. Como um humilde filho de carpinteiro de Nazaré poderia ser o prometido rei? Mateus era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele havia sido um desprezível coletor de impostos, mas sua vida foi transformada pelo homem da Galileia. Mateus escreveu o evangelho que tem o seu nome, a fim de provar para os seus companheiros judeus, que Jesus era o Messias e dar-lhes explicações a respeito do reino de Deus. O livro começa com a genealogia de Jesus, mostrando sua linhagem desde Abraão até José, o esposo de Maria. Em seguida, narra o nascimento milagroso de Jesus e os primeiros anos do Mestre, incluindo a fuga de sua família para o Egito, devido ao decreto homicida de Herodes. Nesse evangelho vemos que, após ser batizado por João, e obter vitória sobre Satanás no deserto, Jesus começou seu ministério público, convocando seus primeiros discípulos e pronunciou o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus deu instruções de como viver em seu reino. Também contou muitas parábolas que enfatizam a diferença entre o reino celestial e os reinos terrenos. Mostrou que perdoar, ter paz com os semelhantes e amar os outros como a si mesmo, são algumas das características que tornam alguém grande no reino dos céus, e que, para esse crescimento espiritual, devemos viver de acordo com os padrões de Deus. Jesus veio para nos ensinar a viver como súditos fiéis de seu reino. Mateus destaca o ministério de João Batista, que prepara o caminho para a chegada de Jesus, pregando arrependimento e batizando as pessoas. Jesus é então apresentado como o Messias prometido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Ele ensina sobre o reino dos céus, utilizando parábolas para transmitir lições espirituais e éticas. Ao longo do Evangelho, Jesus realiza muitos milagres, incluindo curas, exorcismos e até a ressurreição de mortos. Ele demonstra seu poder sobre a natureza e sobre as forças espirituais. Jesus também confronta os líderes religiosos da época, criticando sua hipocrisia e falta de compreensão das Escrituras. Ele expõe os ensinamentos morais e éticos do reino de Deus. Durante esse tempo Jesus Cristo contou aos seus discípulos sobre sua morte e ressurreição e também revelou sua precisa identidade a Pedro, Tiago e João. Próximo do fim de seu ministério, Jesus faz sua entrada triunfal em Jerusalém, mas logo a oposição se levantou, e Jesus soube que a sua morte estava próxima. Então instruiu seus discípulos sobre o futuro, quais os sinais de seu retorno e como eles deveriam viver até que isso acontecesse. No final do livro de Mateus, o escritor enfoca os últimos dias de Jesus na terra, a última ceia, a oração do Mestre no Getsêmani, a traição de Judas, a dispersão dos discípulos, a negação de Pedro, os julgamentos diante de Caifás e Pilatos, as palavras finais de Jesus na cruz, e seu sepultamento em um túmulo emprestado. Mas a história não termina aí, porque o Messias venceu a morte, ressuscitou e ordenou a seus seguidores que continuem sua obra, fazendo discípulos em todas as nações. Jesus foi formalmente apresentado à nação de Israel, porém foi rejeitado. É estranho que o rei tenha sido acusado, preso, condenado e crucificado. Mas Jesus demonstrou seu poder até sobre a morte, por meio de sua ressurreição, e assim nos deu acesso a seu reino. Com todas estas evidências de que Jesus é o Filho de Deus, nós também devemos aceitá-lo como nosso Senhor. O Evangelho de Mateus destaca Jesus como o Messias, Rei e Salvador, e enfatiza a importância da fé, da obediência e da disseminação do Evangelho a todas as nações. Ele oferece um retrato abrangente da vida e do ministério de Jesus, enfatizando a centralidade do reino de Deus. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de conferir os outros vídeos do nosso canal.
temos uma série de curiosidades bíblicas e conteúdo inspirador esperando por você. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.